Será que uma mocinha não pode ter 15 anos? Será que uma mocinha não pode ter 15 anos? Será que uma mocinha não pode ter 15 anos? Será que uma mocinha não pode ter 15 anos? Será? Será que uma mocinha não pode ter 15 anos? Será que não pode? Será que uma mocinha não pode ter 15 anos? 15 anos? Será que uma mocinha não pode ter 15 anos? Será que uma mocinha não pode ter 15 anos? Será? Será que uma mocinha não pode ter 15 anos? Será? Será que uma mocinha não pode ter 15 anos? Será que uma mocinha não pode ter 15 anos? Será? Será que uma mocinha não pode ter 15 anos? 15 anos? Será que uma mocinha não pode ter 15 anos? Este é um aviso de gatilho, de cenas fortes, perturbadoras. Relatos, experiências, lembranças reais, que queriam ficar guardadas, que nunca deveriam ter existido. É um alerta sobre os perigos que você corre, independente da roupa que você veste, da cor dos seus olhos, do seu gênero, da sua crença, do time que você torce, da sua nacionalidade, do seu estado civil, do seu posicionamento político. São os perigos que você corre diariamente. Dentro de casa, na aula de natação, no ponto de ônibus, na fila do banco, na igreja, estacionamento do mercado, dentro do consultório, na casa do tio, na balada, de noite, de dia, aqui, agora. Não se iluda. É real. Não se engane. A vítima nunca tem culpa. Não tenha medo. Procure ajuda. Você está bem? Sim, estou bem. E você está bem? Sim, muito bem. E você está bem? Sim, bem, muito bem. E você, bem? Está bem? Sim, claro, vou muito bem, muito bem. Vou sempre bem. Está tudo bem, muito bem. Como não estaria bem? Está tudo bem, muito, muito bem. Muito, 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 muito bem. Ouvem a música? Eu ouço nitidamente. Vem lá de dentro da festa. Que festa animada! Celebram um aniversário de casamento. 20 anos. União feliz. Vocês veem os sorrisos? A iluminação perfeita que perpassa os talheres e parece reluzir em cada centímetro da sala? A esposa faz um discurso. O marido também.
Tempo depois, a festa encerra. A esposa começa a recolher pratos e copos. O marido bebe. Ele começa a resmungar algo sobre a comida, algo sobre a temperatura da champanhe. A esposa assente. Ele continua. Repete que ela sempre estraga tudo, não acerta nunca. Péssima anfitriã. Não serve para muita coisa. Ela não revida e, quando se senta, deixa transparecer uma marca roxa na perna. Esconde com um vestido dourado. Ele cospe raiva, espuma a razão. Sente-se no seu direito, na sua casa, na sua sala, no seu dinheiro, a sua mulher, a sua propriedade, a sua vida, a sua mão, o seu punho fechado, a sua força no corpo frágil, os seus socos, os seus socos, os seus socos. A esposa, 20 anos de casada. O vestido dourado ganhando tons de vermelho. Feito o sol. A gente tem que duvidar de quem tem cara de boa gente. Lembra que o lobo mau, ele se disfarçou de chapeuzinho pra comer a vovozinha? No meio da floresta, ele era um lobo. Ele era forte, os outros animais tinham medo dele, poucos poderiam vencê-lo numa briga. Ele estava faminto. Ele precisava comer. Ele avistou uma criança sozinha, indefesa. E ele poderia, então, acabar com ela ali em segundos. Mas não. Ele não deixou esse seu instinto selvagem lhe saciar a fome. Ele planejou. Ele sentia prazer em caçar as suas vítimas. E foi o que ele fez. Primeiro, ele fez com que a menina acreditasse que ele era bom. Depois, foi lá, invadiu a casa da vovó e a devorou. Mas sabe que ele queria mais. Ele tinha fome. E ele queria a menina. A menina que havia confiado nele, a menina que havia sido gentil com ele. E ele a destruiu quando ela estava ali entregue, alimentando o que ela achava ser a sua avó. Você viu? Você viu a notícia que estavam compartilhando ontem no Facebook? Era uma menininha que foi morta. Morta por um senhor boa gente, sabe? Aparentava ser uma boa pessoa. Disseram que ele abusava dela. Vocês viram? Vocês viram o que saiu hoje no jornal? Mataram um menino, 7 anos. Foi abuso sexual do tio. Você viu que compartilharam
Compartilharam em todos os grupos. É horrível. É horrível. Ninguém merece ver aquilo. Era uma menininha. 4 anos. Você já teve aquela sensação de que algo não tá certo? Como quando a gente sai de casa e no meio do caminho tem certeza que deixou o ferro ligado e aí tem que voltar para trás porque não vai ficar em paz enquanto não for lá conferir. Ou então, quando tem certeza que respondeu uma mensagem para alguém, mas horas depois percebe que deu a resposta apenas mentalmente e a pessoa fica lá, achando que você a deixou no vácuo. Posso ter pensado sim que eu deixei o ferro ligado uma ou duas vezes. E você voltou para checar? Sim, E estava? numa das vezes queimou uma camisa. É disso que eu tô falando. O jeito é ir checar. E quando você tem certeza que deixaram o ferro ligado, mas o ferro não tá na sua casa. Você vê a casa de fora trancada. Você visualiza os seus cômodos quietos e lá no fundo, no último quarto, entrevê o perigo, a urgência, o motivo da sua insônia. Tem vezes que a gente precisa bater a porta com educação. E se não nos ouvirem, a gente esmurra. Derruba a porta, se preciso for. Mesmo que a casa caia junto com a porta? Às vezes sim. Me perdoa. Me perdoa se eu parecer muito louca agora. Me perdoa mesmo. Mas eu tenho uma coisa aqui comigo, sabe? Parece um cachorro me mordendo por dentro. Eu preciso falar. Talvez falando as coisas se esclareçam. Eu não devia, mas eu preciso falar. Quando você descobriu que não era mais apenas uma criança? No primeiro sangue que lhe escorreu perna abaixo? O que lhe ocorreu? Você pode se recordar desse dia? Qual foi o momento em que você se deu conta que um olhar masculino te lambia com desejo? Um jovem corpo avaliado centímetro a centímetro. A promessa dos pecados vindouros, a saliva pingando. Em uma estrada deserta, você voltava para casa, voltava da escola, e o menino mais velho, que estudava na outra sala, te perseguiu e lhe roubou um beijo. A sua reação, qual foi? Um garoto atrevido apertou seus seios contra sua vontade, mas a professora chamou a sua atenção diante de todos, insinuando que você havia de ter provocado de alguma forma. O que você sentiu? Uma moça não pode ter 15 anos apenas? Criança não sabe se defender. Podem até achar que é a afeição, o abuso que sofrem. Podem achar que aquilo é normal, que acontece. Tem criança que passa a infância sendo abusada e só depois de crescida vai descobrir a verdade. Mas vivem feitos sombras. Lá no fundo elas sabem que algo não está certo, mas elas não têm capacidade, não têm maturidade para entender, processar tudo aquilo. Eu lembro que desde pequena a minha mãe
falava sobre isso comigo. Mostrava onde não podiam deixar que me tocassem, para nunca aceitar nada de estranhos, nem se fosse o melhor doce da face da terra. Eu não entendia nada, mas aquilo ficou na minha mente. Uma vez, num parque, eu estava num balcão, esperando o meu sorvete. Tinha muita gente, sabe? E eu senti uma pressão forte perto da minha bunda. Eu tentei olhar para trás e vi um corpo de homem, mas eu não consegui ver a cara dele. Ele era alto e eu pequena. Estava cada vez mais forte a pressão. Eu não sei dizer como foi, mas eu comecei a gritar tão alto, tão alto, tão alto, que num instante o balcão ficou vazio e vieram os guardas. A questão é, eu não consegui contar o porquê eu comecei a gritar. Eu senti uma vergonha imensa. Eu não tinha noção, sabe? Mas eu não conseguia contar. No fim, eu passei de criança mimada fazendo birra. Minha mãe não sabia onde enfiar a cara. Me deu bronca. Nem pra ela eu tive coragem de contar. Pensei em como ela ficaria nervosa. Aliás, eu acho que eu nunca contei sobre isso com ninguém. Na rua onde morei, há um vazio, uma reta curvilínea, um lago cheio, uma casa de lembranças, mas a roseira não está mais lá. As vozes sumiram, as brincadeiras também. Todos cresceram. Uns foram-se, eu mudei. Mudamos todos, de qualquer forma. Na rua onde eu morei, às vezes passo, procurando rostos. Eu vejo o passado vivo, mesmo sem a roseira. Reinvento as flores e árvores, o lago que guarda lendas e que sussurra baixinho sobre tudo que um dia eu vivi. Ele era um médico de 47 anos, que atendia crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos, numa área nobre de São Paulo. As consultas duravam em torno de 2 horas e os pais só podiam estar presentes até certo momento. O médico justificava que precisava de privacidade para ganhar a confiança dos pacientes e, assim, fazer com que eles se sentissem à vontade para lhe contar tudo. O médico então sedava as vítimas, preparava sua câmera de vídeo e iniciava os abusos contra os menores. Foram encontradas mais de 15 horas de gravações e 35 vítimas diferentes. Ele foi condenado a 128 anos de prisão. Mas e as vítimas? De acordo com a Polícia Civil, o médico gravava as partes íntimas das pacientes durante os exames. No material apreendido, há imagens do investigado em atos sexuais com adolescentes, além de um tutorial que orientava a prática de sexo com crianças. Em outro vídeo,
Há uma jovem amarrada e amordaçada, aparentemente desacordada. Ainda de acordo com a polícia, ele direcionava a câmera dos exames para as partes íntimas dos pacientes. No caso das vítimas menores de idade, ele colocava a idade no material a fim de identificá-lo. Junto com o médico foram apreendidos mais de 30.000 arquivos de pornografia e exames de ultrassonografia. Do que você tem medo? Medo é um substantivo masculino. Vem do latim metus, inquietação, temor, ansiedade. O medo é uma sensação que ativa um estado de alerta em nosso corpo, seja pelo receio em fazer algo, seja por sentir-se ameaçado, fisicamente ou psicologicamente. Na mitologia grega, medo é Phobos, filho de Ares, deus da guerra, e de Afrodite, deusa do amor. Qual o nome do seu medo? Muitas vezes não conseguimos nomeá-lo, e por isso ele nos parece invencível. É preciso que sejamos honestas. Que nome tem o seu medo?